para mais uma aula do nosso projeto de vida aqui na primeira série. E na nossa aula nós vamos aprender sobre autoestima e autocuidado, reconhecendo e lidando com as emoções. E o nosso detalhamento, saúde, bem-estar físico e emocional e cuidados pessoais coletivos, ansiedade, estresse, resiliência e autonomia. Então vamos ficar bem atentos à nossa aula para que daqui a pouco a gente possa realizar as nossas atividades sobre ela. Então lá. A nossa conversa hoje é sobre autoestima. Mas antes é preciso que a gente saiba o que é autoestima. Vamos conhecer esse conceito? Autoestima é um sentimento desenvolvido desde a infância, na medida em que os pais elogiam ou demonstram de alguma forma atenção sobre determinada conquista do filho, o que tende a aumentar a autoestima da criança. Por outro lado, quantas vezes somos punidos, inclusive já na vida adulta, por alguma falha ou erro que cometemos e por isso somos deixados de lado. Nessas condições, nossa autoestima tende a diminuir, uma vez que não somos reconhecidos ou gratificados por algo. A autoestima se manifesta de forma não proposital, baseada em nossas próprias experiências com as pessoas e o mundo. Um bom exemplo é quando um indivíduo que normalmente recebe muitos elogios tende a se sentir sempre bem e estar sempre com sua autoestima alta. Da mesma forma, acontece quando a pessoa passa por situações onde é destratada ou alvo de piadas. Situações como essa fazem com que a pessoa sinta a sua autoestima abalada, passa a desacreditar em si mesma, pensar que tudo que construiu até o momento foi em vão, que não é capaz, e essa pessoa se frustra. Isso é chamado de baixa autoestima, certo? E agora a gente vai conversar sobre essa questão de autoestima. Nós sabemos que a nossa vida, ela não é formada por um único campo. Então, eu sou a professora Isabel. Quando estou aqui no Centro de Mídias, quando estou em qualquer outro lugar que eu assumo a função de professora, eu sou a professora Isabel. Na minha família, eu sou a Bel, filha da Ana, a irmã da Indira, a irmã da Igra. Minhas irmãs têm um nome esquisito, gente. Enfim, na minha família eu sou filha, eu sou irmã, eu sou cunhada. E em cada um desses momentos eu assumo um papel, certo? E essas várias funções, esses vários caminhos que a gente assume na nossa vida, no nosso cotidiano, nessas várias funções a gente vai demonstrando aí a nossa autoestima, ou seja, o valor que eu dou para a minha pessoa, como eu me vejo, como eu me sinto. E é muito difícil a gente construir a nossa autoestima, manter a nossa autoestima no mundo de hoje. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo bombardeados por padrões, muitas vezes padrões inalcançáveis, principalmente no que diz respeito às mulheres. E aí nós temos o padrão de tamanho da cintura, não pode ser gorda, não pode ser alta demais, não pode ser baixa demais, não pode ser magra demais, tem que ter um padrão Paola de Oliveira. Tem que ter um padrão de várias outras atrizes. Acontece que essas pessoas são uma porcentagem mínima da população. Vocês sabem que esses padrões eles também não são estabelecidos por acaso. Existe toda uma indústria que se mantém em torno desses padrões, que levam as pessoas a querer estar nesses padrões, mesmo, gente, que muitas das pessoas não tenham como alcançar esses estereótipos, certo? E aí também nós somos cobrados o tempo todo, não podemos falhar. Não, agora, no momento,
A onda é, eu não posso ficar triste. Eu tenho que estar otimista o tempo todo, pensar coisas boas, eu não posso me lamentar em nenhum momento. Positividade, good vibes. Gente, isso tudo bombardeia a gente, nos sobrecarrega. Nós temos que ser lindos num padrão ótimo, não podemos ser gordos, não podemos ser isso, a gente não pode fracassar, é o sucesso sempre. A gente não pode ficar triste, porque senão a gente não está na good vibes e aí as pessoas já vão excluir a gente. E esse momento é importante para a gente refletir sobre o seguinte: eu sou eu posso não caber em padrão nenhum, mas eu existo e eu tenho que me valorizar. Eu sou uma pessoa que tem os sentimentos. Em algum momento da minha vida, eu vou me sentir triste. E tudo bem. Eu fico triste, eu procuro me alegrar de alguma forma, depende muito também do que está me levando a ficar triste. Tristeza pode vir por vários fatores. Agora, se isso permanece, aí a gente já tem um estado patológico que merece cuidados, mas tristeza, alegria, ansiedade, dor, tudo isso faz parte da vida. Nós somos um conjunto de emoções. E fracassar também faz parte do caminho. Hoje eu estou aqui dando aula para vocês, passei em um concurso público lá no ano de 2011, mas quantos concursos eu fiz antes desse e não passei? Né? Ali, quando eu fui tentar fazer minha primeira pós-graduação, eu passei da terceira vez que eu tentei. As outras 2 vezes anteriores, eu fracassei. E tudo bem, isso faz parte da minha história. Isso me levou a refletir. Muitas vezes o sucesso não é um bom conselheiro, mas o fracasso sim. Porque o fracasso, ele faz você repensar a sua rota. Onde foi que eu errei? Sempre que eu estou respondendo questões com meus alunos, questões do Enem, e eles erram, eu digo sempre, não desanima. A gente aprende mais com o erro do que com os acertos, porque aquilo fica na nossa cabeça. Poxa, errei essa questão por isso aqui, então vou prestar mais atenção nisso. E aquilo você acaba absorvendo mais do que quando você acerta. Tá bom? Então, fiquem atentos aí a essas questões. Lembrem-se que somos humanos e essas coisas fazem parte da vida. Mas, quando a gente não consegue lidar com isso, isso se torna um problema e aí a gente acaba desembocando em transtornos aí psicológicos. Depressão, ansiedade, é por isso que a gente precisa se cuidar. Vamos lá? É muito importante cuidarmos da saúde do corpo e da saúde da mente. Mente e corpo são, os gregos já diziam isso lá na antiguidade, certo? Então eu separei aqui 5 dicas para você cuidar da sua saúde mental. A primeira dica, tire um tempo para você. Em meio aos compromissos da rotina, é importante parar para respirar. É muito importante. Vamos lá, relaxe e separe um momento do seu dia para fazer algo que você gosta. Assistir uma série, fazer uma caminhada, ler um bom livro, dançar. O importante é que essa atividade seja prazerosa para você. E para muitos de vocês, aquela atividade que dá prazer, aquela atividade que traz alegria, nem está listada aqui. Porque, como nós vimos, nós somos seres humanos únicos. Mas, se não maltrata ninguém, se te faz bem, você está livre para fazer. Se for dentro da lei, tá, gente? Vamos lá. Pois não digam que a professora Isabel está levando vocês para o mau caminho. Segundo ponto, vocês vão buscar o equilíbrio. Esse é até um tema, cenas dos nossos próximos capítulos. Olhem aqui para mim. Porque a gente sabe que o nosso cotidiano, nós temos aí as nossas metas e a gente está batendo muito em cima dessa tecla porque é parte fundamental da construção do projeto de vida. Nós criamos metas e para a gente alcançar essas metas, a gente tem que traçar no nosso cotidiano uma rotina
que vai exigir da gente que a gente abra mão de muita coisa dentro do nosso dia a dia. Por exemplo, se eu quero estudar, aí eu já fico longe das redes sociais. E eu adoro todas as redes sociais que vocês imaginarem. Mas se eu escolho estudar, eu tenho que ficar distante dessas redes sociais. Outra coisa que eu adoro, fofocar. E aí, se eu escolho estudar, eu não posso ficar fofocando. Então, são as coisas que eu tenho que abrir mão no dia a dia para que eu foque nos meus objetivos. Porém, eu não posso levar uma vida inteira totalmente só focada naquilo ali, porque senão eu vou adoecer. Então, a gente precisa buscar o equilíbrio, conciliar as coisas, fazer as obrigações, cumprir as obrigações, mas também, sempre que possível, tirar um tempo para você, tirar um tempo para as atividades que te dão prazer. Vamos lá para o nosso segundo ponto? Busque o equilíbrio, tente manter uma organização na realização das tarefas de aula e trabalho, equilibrando as responsabilidades com as atividades de lazer e descanso. Exatamente isso que eu falei. Ah, professora, como é que eu faço isso? De repente, você pode montar um quadro, colocar ali na parede do seu quarto, se policiar. Algumas pessoas têm mais facilidade em relação a isso. Elas são super organizadas, super determinadas. Outras pessoas, como a professora Isabel, oremos, precisam o tempo todo ser colocada na rédea. Vamos lá para a nossa próxima dica. Terceiro ponto, cuide do corpo. E hoje em dia isso está sendo muito colocado, a questão da saúde física. As atividades físicas, elas ajudam na liberação de substâncias no organismo que causam as sensações de bem-estar, conforto e melhoram o humor, além de fazer bem à saúde. Interessante, tá, gente? Olha aqui para mim antes da gente prosseguir na leitura do nosso texto. Inclusive, quando as pessoas, falei para vocês, né, que uma coisa você se sente triste, e isso faz parte do nosso cotidiano. Inclusive, lá na China Antiga, em outras religiões, em outras civilizações, em várias religiões, perdão, em outras civilizações, é dito isso, que a gente só sabe que existe luz porque existe a escuridão. Então, a gente só sabe o que é o valor de uma alegria porque a gente passa por momentos de tristeza. A vida é isso, a vida é esse equilíbrio. Agora, quando a gente se vê em uma situação em que a tristeza não passa, em que a tristeza ela impede a gente de realizar as tarefas do cotidiano, e nós temos pensamentos assim de querer fugir da vida, aí você precisa pedir ajuda, porque você pode estar em um quadro depressivo. E nisso, quando a gente procura ajuda para tratar a depressão, as pessoas elas são orientadas, às vezes, a fazer uso de medicação, acompanhamento com o psicólogo, acompanhamento com o psiquiatra e atividade física. Atividade física é necessária justamente por essas substâncias que o corpo libera e trazem essa sensação de bem-estar. Então, levanta, faz uma caminhada, certo? Dança. Pessoal aí que gosta de dançar, jogue a sua bolinha ali, jogue vôlei, faça atividades que vão levar o seu corpo ao movimento, tá? Além disso, gente, é preciso que a gente durma bem. Vamos ver aí nosso texto? Lembre-se de dormir bem para descansar o corpo e a mente, além de se hidratar e manter uma alimentação equilibrada. Antes de dormir, evite usar o celular e aparelhos eletrônicos para ter uma noite mais tranquila. Quarto ponto, um ponto muito colocado aqui nas nossas aulas, inclusive, mantenha boas relações. Busque estar próximo das pessoas que você ama e te fazem bem, como família, amigos e amigas, mesmo que virtualmente. Os bons relacionamentos são fundamentais para a saúde mental e ajudam a fazer com que a vida tenha sentido. Quinto ponto,
Se você sente que não pode resolver os seus problemas sozinho, procure ajuda. Preste atenção em você. Se estiver com dificuldades em lidar com as suas emoções, com a realidade desse momento ou com frustrações, procure uma ajuda profissional. Existem diferentes alternativas de profissionais e serviços de psicologia que podem lhe auxiliar a lidar com os momentos difíceis da vida. Lembre-se que é importante falar sobre saúde mental de janeiro a janeiro. E ninguém precisa estar só. A professora Isabel sempre lembra. Nós somos animais do bando. Nós não sobrevivemos fora da sociedade. Já sabem disso, né? Já aprenderam. Então, a gente vai falar aí desses transtornos que estão acometendo as pessoas nos dias atuais, começando pela ansiedade. Ansiedade. A ansiedade e os transtornos de ansiedade são um conjunto de doenças psiquiátricas marcadas pela preocupação excessiva ou constante de que algo negativo vai acontecer. Em especial, durante as crises de ansiedade, as pessoas não conseguem se ater ao presente e sentem uma grande tensão, às vezes sem um motivo aparente. Esse problema pode manifestar sintomas físicos também, como sudorese, ou seja, você vai começar a suar de maneira excessiva, principalmente entre as mãos e os pés. E a arritmia cardíaca, você vai sentir o seu coração batendo tão rápido, que vai te sufocar. Você vai sentir aquela necessidade de respirar de maneira profunda. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 264 milhões de indivíduos vivem com transtornos de ansiedade no planeta. No Brasil, eles atingem 9,3% da população, o que faz do nosso país o líder no ranking. E o segundo transtorno que a gente vai trazer aqui, uma palavra que já faz parte do nosso cotidiano, o que é o estresse. Eu estou estressada hoje. Estou mesmo. Estresse é uma resposta física do nosso organismo aos estímulos externos. Quando o organismo detecta uma ameaça, ele fica em seu estado de alerta para fugir ou lutar. O coração passa a bater bem mais forte. Os músculos ficam tensionados e o instinto aguçado. Essa reação é o que chamamos de estresse. Se no começo da civilização esses perigos eram reais e mais ligados à nossa sobrevivência, como a fuga ou a caça, hoje as ameaças não são apenas físicas, mas também psicológicas, quando se trata da reação do corpo a uma situação momentânea, logo tudo volta ao normal. Mas às vezes, seja pela frequência em que somos expostos à ameaça em questão ou pelo impacto que ela nos causa, esse estresse passa a ser crônico. E aí, gente, nós vamos ver principalmente nas grandes cidades que as pessoas estão em níveis de tensão altíssimo. Como é que a senhora pode comprovar isso, professora Isabel? Gente, nos jornais. Dá uma olhada, brigas de trânsito que levam à morte, pessoas se espancando. O próprio trânsito nas grandes cidades, você está aqui dirigindo, de repente, alguém enlouquecido que fica aí se entrançando entre os carros. Para quê? Para nada. A pessoa não está atrasada, mas a pessoa não tem mais paciência para nada, quanto menos para ficar ali parado, esperando. E qual é o resultado disso? Acidentes no trânsito. Nós temos aí o aumento também de problemas cardíacos, aumento do número de pessoas com esses transtornos psiquiátricos que precisam fazer uso de medicação e um aumento também de situações de violência no nosso cotidiano. E por que as pessoas estão assim? Por vários motivos, e também porque as cobranças aumentam, principalmente
na vida adulta. E muitas pessoas estão se cobrando por fatores ligados àqueles que a gente conversou agora há pouco. Essa sensação de que você tem que ter sucesso sempre, de que você não pode fracassar, de que você tem que ser sempre o melhor, de que você tem que estar feliz o tempo todo. São muitas cobranças e a gente não sabe como relaxar. Mas para ajudar você, se você anda estressado, eu trago aqui boas novas, eu trago algumas dicas para você aliviar o estresse e a ansiedade. Professora Isabel tem que ler isso e tentar praticar também, né? Tenha bons hábitos. Quando as situações enfrentadas parecem não ter solução, provocando a sensação de descontrole, a prática de bons hábitos vai gerar alívio. Veja algumas práticas que geram qualidade de vida. Ler. Olha aí, ler. Ai, gente, pelo amor de Deus, a pessoa fala para mim, ai, professora, eu não gosto de ler. Pelo amor de Jesus, gente. Fala isso perto da professora Isabel, não, fico logo mordida. Ler, gente, ler é questão de hábito, tá? O que vai acontecer? O que acontece? Hoje a gente está vivendo um momento da informação rápida. A gente está muito acostumado, a gente vai ali no YouTube e a gente tem tudo muito rápido, tudo muito depressa, nas informações, o nosso modo de se divertir. É tanto que, quando a gente vai assistir um vídeo no YouTube, a gente olha logo ali o tempo. Se tiver mais de 10 minutos, algumas pessoas não querem assistir. E aí, pensando nisso, nessa velocidade que as pessoas querem as coisas, nós temos aí aplicativos com vídeos de 30 segundos, 1 minuto no máximo. Olha aí, você vai passando e vendo várias coisas. A leitura é um momento de relaxar. Com a leitura, você tem que usar a sua imaginação. Você tem que pensar os personagens, você tem que imaginar ali as características físicas, os lugares que o autor descreve. Na minha família, as pessoas não tinham o hábito de ler, não, tá, gente? Eu desenvolvi isso sozinha, justamente porque eu queria fugir de determinadas situações e eu lia muito. Isso, inclusive, foi um dos fatores que eu levei em consideração para escolher fazer uma licenciatura em História, porque a base do estudo da História é leitura. E como eu pensei, eu gosto muito de ler, ler para mim é uma atividade muito prazerosa, então isso casou com a licenciatura que eu escolhi, tá? E a leitura ela vai provocar o equilíbrio entre o cérebro e a mente, pois o corpo exige maior concentração da área da visão para interpretar o que está sendo lido. Isso vai relaxar a tensão dos demais músculos, tá? E detalhe, gente, eu sou da década de 80, mas eu não sou essa coisa, eu tenho que cheirar o livro, eu tenho que abrir o livro, eu tenho que pegar o livro, nada. Professora Isabel, digital, Kindle, celular, tá ali, eu tô lendo. Então, use aí. Gente, tem um monte de livro para baixar, de graça. Tá? Procura aí uns sites, tem um monte de livro legal, interessante para baixar de graça. Se você não tem o hábito de ler, começa por livrinhos curtos ali, por contos. Vai lá, começa a ler e depois me conta como foi a experiência. Dormir. Dormir, muito bem. O estresse pode causar insônia, por isso dormir bem é muito importante. Inclua na rotina o hábito de ir cedo para a cama. Reduzir o excesso de luzes 2 horas antes de dormir, especialmente dos aparelhos eletrônicos. Rir! Vamos lá, rir, gente. Rir é o melhor remédio, parece clichê, mas é preciso que a gente tenha esses momentos de diversão. Nas atividades que são desenvolvidas aqui, uma das características que vocês mais prezam nos outros é o fato da pessoa ser extrovertida. Vocês gostam de pessoas que são aí ligadas ao riso. Gente, pessoas bem-humoradas. Lembrei aqui, tá? Então, não é por acaso. A gente precisa desse momento, mas tem gente que detesta quem ri, tá? Experiência própria. Vamos lá, o que é resiliência? Resiliência. O termo resiliência, originalmente, é um conceito da física e se refere à propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. E aí a nossa foto foi colocada aí, não foi por acaso.
Vocês viram ali, volta um pouquinho, o nosso texto anterior. Olha, vocês estão vendo ali o capim? E aí o capim, por que eu escolhi essa imagem do capim? Porque o capim você vai lá, tira ele com a enxada. Primeira chuva que dá, seu quintal tá cheio de capim de novo. Ô bicho resiliente é capim, gente. Tá, bora lá, continuar o nosso texto. Analogamente, a psicologia adota esse termo para se referir à capacidade que as pessoas têm de se adaptarem às dificuldades, traumas, ameaças, tragédias ou fontes significativas que podem provocar estresse, tais como problemas familiares e de relacionamentos, problemas relacionados à saúde ou estressores financeiros ou relacionados ao trabalho. Significa recuar de experiências difíceis. Mas saiba que ser resiliente não significa dizer que uma pessoa não tenha dificuldade ou angústia, não é isso. Dor e tristeza emocional são comuns em pessoas que sofrem grandes adversidades ou traumas em sua vida. É muito provável que o caminho da resiliência envolva considerável sofrimento emocional. O mais importante é que a resiliência não é uma característica determinante, ou seja, que as pessoas tenham ou não. Ser resiliente envolve comportamentos, pensamentos e ações que podem ser aprendidas, exercitadas e desenvolvidas em qualquer pessoa. Pessoas resilientes estão mais aptas para confiar em si mesmas, em suas capacidades de conduzir e enfrentar os desafios que a vida impõe. Sendo assim, os indivíduos mais resilientes tendem a ser mais proativos e estão mais capacitados a trabalharem mais arduamente para evitar que certas questões e doenças ocorram. Autonomia. Autonomia é a capacidade do sujeito decidir e agir por si mesmo, com o pressuposto de que o desenvolvimento e a aquisição da estabilidade sofram a influência do contexto em que o jovem se desenvolve. Uma pessoa autônoma é um indivíduo capaz de deliberar sobre seus objetivos pessoais e de agir na direção dessa deliberação. Respeitar a autonomia é valorizar a consideração sobre as opiniões e escolhas, evitando da mesma forma a obstrução de suas ações, a menos que elas sejam claramente prejudiciais para outras pessoas. Demonstrar falta de respeito para com o agente autônomo é desconsiderar seus julgamentos, negar ao indivíduo a liberdade de agir com base em seus julgamentos, ou omitir informações necessárias para que possa ser feito um julgamento quando não há razões convincentes para isso. Vamos lá. Voltando à questão da resiliência. O que é uma pessoa resiliente? É aquela pessoa que enfrenta várias questões no seu cotidiano, questões difíceis, mas ela procura soluções, ela procura se manter forte, procura contornar aquelas situações. E aí o texto deixa bem claro que não é que essas pessoas não sofram, claro que elas sofrem, mas elas procuram contornar essas situações, elas procuram criar meios para solucionar esses problemas e não se machucar, ou melhor, não se machucar é impossível, mas se recuperar dessas situações. E ali a questão da autonomia, muito importante, gente. Renato Russo já dizia, quem pensa por si mesmo é livre, e ser livre é coisa muito séria. A autonomia, eu consigo tomar as rédeas da minha vida, não é que eu não preciso dos outros. Mais uma vez, nós somos animais do bando, mas você sente que a sua vida ela é guiada pelas suas escolhas e que você consegue fazer essas escolhas de maneira autônoma, de acordo com as suas necessidades, com os seus pensamentos, com os seus valores. As pessoas, muitas vezes, elas são privadas desse direito, dessa questão de agir por conta própria, quando crescem em lares que super protegem essas pessoas. E elas são impedidas de tomar suas decisões ali sob o argumento de que, não quero que o meu filho sofra. Mas isso muitas vezes pode ser prejudicial, porque a gente precisa viver várias situações para que
a gente tenha aí exemplos e mais na frente a gente use essas situações para tomar decisões, para contornar situações. Ter autonomia, eu diria de maneira resumida, que é se respeitar e fazer também com que os outros respeitem a você e as suas escolhas. É você decidir por você e fazer com que você seja ouvido.